Saúde da igreja, que a paz do Senhor. Amém. Amém. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra. A gente reconhece que a palavra toda aqui é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo quem a fala. Amém? Vamos lá. Então a palavra do Senhor diz assim para nós hoje: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. De novo, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. A palavra do Senhor aqui, já começa a ser falada para nós mesmos. Essa aqui não é para Jerusalém. E já que nós somos de Jerusalém, porque essa cidade, nós vamos morar lá, se Deus quiser, se nós perseverar na verdade, é lá mesmo que nós moraremos, amém? E não adianta eu querer pregar Buriti aqui e dizer assim, lá nós vamos se ver e nós vamos conversar e louvar o Senhor juntamente, porque isso seria mais uma falta de conhecimento, não é verdade? Porque lá nunca mais eu vou lembrar que a Rose é a irmã Rose, e que o irmão Edson é o irmão Edson, nunca. Por isso nós temos que saber tudo aqui hoje. E tem como nós saber, porque depois da morte, o que o Senhor ensinou? Vem o juízo, não é assim? E aí no juízo a gente ganha o que a gente mereceu conforme as nossas obras, E de maneira alguma lá no céu nós poderemos nos encontrar e saber assim, dá cá um abraço, irmão Edson, dá cá um abraço, irmão Celi. De maneira nenhuma. Lá essas coisas não tem, amém? E não terá. Não tem e não terá. Alguém pode até querer, vamos dizer assim, assistindo o vídeo, dizer assim, é claro que tem abraço, porque tem alegria, não. Eles não têm coração humano, amém? Anjos não têm coração humano para fazer essas coisas não, porque eles são espírito, amém? Espíritos ministradores, segundo a palavra do Senhor. Ministradores hoje, que ministra, ministra, ajuda, socorre gente. Pode ver que o Senhor socorre muita gente enviando seus anjos. Continuando. Vós sois o sal da terra, falando conosco. Falou com os discípulos aqui e com todos quantos serviu o Senhor. Hoje também é a mesma coisa. Está dizendo assim, olha, vocês são o sal da terra. O que é o sal? É o que tempera tudo. É o que tempera tudo. O que não tem sal não vai ter sabor. Sal, bom tempero. Um bom tempero. Então nós temos que ser o quê? Temperados. Temperado de que jeito? Olha, o melhor tempero que um evangélico tem hoje é a palavra de Deus. Ela no coração dele, ela tempera ele todinho. Por isso que nós somos o sal da terra. Uns irmãos e umas irmãs temperados. Por quê? Porque tem o sal.
tem sabor. Mas se tirar o sal, se tirar a palavra de Deus em nós, viu? Se tirar a palavra de Deus em nós, de nós, sabe o que acontece com a gente? Morre. Lembra de Davi? Não retires de mim o teu espírito. Então o espírito em nós estamos vivos. Mas se nós entristecer o Espírito Santo de Deus, ele se retira de nós e a gente morre. Amém? Isso é para todos, hein? Pode pregar bonito do jeito que for. Se não houver verdade nele, se a verdade se retirar dele, é porque ele para nada mais presta. Amém? Né? Para nada mais serve, para mais nada presta. É isso que o Senhor está passando para a gente. Você vê que sempre está indicando a palavra para que nós venhamos buscar a palavra em tempo e fora de tempo. E para pregar ela do mesmo jeito, em tempo e fora de tempo. Interessante, né? Há um tempo atrás eu pensava assim, que um excesso de barulho, a gente podia até reclamar com os vizinhos para parar o barulho, para que nós viéssemos pregar. Mas hoje eu entendo que não é nada disso. Nós que temos que aprender isso, né? Que nós temos que pregar em todo o tempo. Porque imagina só lá fora tiver só confusão. Nós vamos ter que parar, irmãos. De maneira alguma, né? Pelo contrário, nós temos que continuar com a pregação. Porque quem tem que calar é quem? É quem está lá fora, não é assim? E não através de nós mesmos, para chegar lá e falar, olha, você que pode calar a boca um pouquinho aí, olha que eu vou chamar a polícia para você, nada disso, não é verdade? Porque outrora nós poderíamos estar também na mesma situação que eles, porque eu já vivi isso. Por isso que eu aprendi e ensinei para a Celi, que foi a primeira, né, Celi? Falei, Celi, pode acontecer lá, Celi, a terceira guerra mundial, porque a segunda já foi. Pode acontecer a terceira guerra mundial, Celi, que se eu estiver pregando, eu não vou parar por causa da guerra, não. Não é assim, mas? Aconteça o que for, é como aquele louvor, né? Nada vai parar a voz de um adorador. É assim, não é? Nada. Às vezes a gente se distrai com tanta coisa, depois de um pequeno ruído, a gente quer achar ruim e perde a essência, que é a palavra. Lembrando aqui que a palavra aqui, está chamando nós de sal. Sal, pessoas temperadas, pessoas que sabem falar com o outro e não vai agredir, não vai maltratar o seu próximo. Isso são pessoas que têm sal, pessoas que têm paciência. Mas ele não, totalmente tranquilo, espera pacificamente. Tranquilidade. Ser paciente requer de quê? Requer de quê? Acabei de falar, né? Requer de quê? Paciência. Paciência só adquire paciência quem passar por grandes tribulações. Amém? Aprendam isso. Senão não aprende, senão não ganha paciência. Isso. Vem experiência, vem paciência, vem longanimidade, vem benignidade. Você pensa que é fácil ter paciência com o Pedrinho? Pergunta o pai dele. Pergunta para você ver. Não é? Mas é assim, é paciência, Danilo. Você está paciente lá com as crianças na sua casa lá? Não é nada, né? Mas você tem que passar por isso para você ganhar o quê? Paciência. Quando alguém nos afronta e a gente, como se diz assim, se fosse eu, tinha quebrado a cara dele ou dela. Você acabou de ganhar paciência, não é? Por quê? Porque você não fez a vontade do seu corpo, da sua boca, né? Então nós somos o sal da terra. Olha lá, e se o sal for insípido, sem sabor? Se porventura nós
com todas as coisas que nos acontecem no nosso dia a dia. Nós só andamos murmurando, xingando, brigando, falando mal do próximo. Que sal é esse que há em nós? Nenhum. Se eu começar a ofender um, começo a ofender outro, quer seja dentro da minha casa, quer seja fora. Porque o mesmo sal que eu sou dentro da minha casa, também sou aqui. Só que tem uma diferença, né? Em relação a dentro da sua casa, você com seus filhos. Você tem que ensinar eles muito bem e chamar a atenção mesmo todas as vezes que for necessário. E dentro da igreja? Também. Viu? Que se você olha uma diferença na igreja e outra diferença na sua casa, você não encontra? Do jeito que você trata a sua casa, também você precisa tratar os teus irmãos e irmãs. Tanto os que estão congregados contigo juntamente nesse dia, como se vê, como também aqueles que você não se vê. Tudo isso é ser sal. E quando a pessoa começa a olhar para o outro e achar que o outro está muito chato ou muito chata, a gente tem que vigiar muito, tá? Porque de repente o chato é aquele que está achando que o outro é chato, conforme a condição do dia. Tem dia que não é o próximo nosso que está insuportável, é nós mesmos, se a gente não vigiar. Se você se examinar a si mesmo, como a escritura diz, você vai ver assim, ó, hoje eu não estou meio estranho, hoje eu tenho que me ajudar. Eu vou orar um pouco mais ao Senhor. Por quê? Porque hoje eu estou, como se diz, eu estou um tanto chato. E para homem de Deus e mulher de Deus, isso não é normal não, tá? E tem momento mesmo da nossa fraqueza, tá? Tem momento que a gente está de tal maneira que dá a impressão assim que você não está vigiando quase nada. Até mau pensamento passa pela tua mente, distraidamente, mas passa. Tudo isso eu pude ver. E a palavra aqui diz assim, ó, falando sobre nós, olha só, vocês sois o sal da terra. Aí a palavra está aqui, ó, e se o sal for insípido? Está dizendo assim, ó, se você for sem sabor, é assim, não é? Aí ele continua, ó, com que se há de salgar? Porque você não está valendo para mais nada, não está sabendo pregar. É por causa de quem não está pregando direito? É por causa de que não está pregando corretamente? Não está ensinando a verdade corretamente? É porque o sal está perdendo o... Viu? É isso aí, mestre. Perdendo o sabor. Está sem sabor. E cabe a quem colocar mais sabor? Mas é isso aí. É nós mesmos que estamos fazendo. É nós que recebe esse sal. Esse sal se chama verdade. Você vê que nós estamos com a panela na mão, fazendo um certo alimento que se chama palavra de salvação. Se nós levar esse alimento que se chama salvação de qualquer maneira para o próximo, se levar insípido, sem sabor, a pessoa não vai nem querer comer. Sem sabor. Quantas pregação bonitas tem por aí e ninguém a recebe? E aqueles que a recebem, na verdade não recebeu, foi enganado. Não é isso? Porque não vai fazer diferença nenhuma. Porque não vai encher a barriga, não vai matar ali a fome. Porque não, espiritualmente estou falando isso. Não vai matar a vontade dele, não vai fortalecer ninguém que ele encontrar. Agora, aquele que recebe a palavra da verdade, quando ele abre a boca, quando ela abre a boca, certamente quem ouvir vai se beneficiado. Ou seja, vai se alimentar, conforme muitos dizem por aí, né? Um pão quente descido do céu na hora. A palavra da verdade. Então ela fala aqui, ó, para nada mais presta. Isso é para nós ter cuidado, que já está falando sobre nós.
Porque se nós não tiver um bom tempero, se nós não tiver esse sal aqui, ó, se nós perder esse sal, se nós perder essa essência, aí o Senhor está dizendo assim, ó, vocês não vão prestar para mais nada. Viu? É só vocês buscar as pessoas que se desviaram no dia chamado hoje. Vê lá se eles prestam para alguma coisa diante dos teus olhos. Nem para você conversar com ele ou com ela, só para Deus ele presta mais. Por quê? Porque o sal se tornou insípido. E quando o sal se torna insípido, segundo a palavra do Senhor aqui, que agora eu repito aqui, ó, só serve para uma coisa, para ser humilhado, pisado pelo homem. Viu? Vai receber humilhação esse tal. Por quê? Porque ele era sal de bom tempero. Mas quando esse sal de bom tempero perdeu o sabor, aí se tornou imprestável. Então você vê que aqui é como se nós entendemos assim, ó, o homem de Deus, a mulher de Deus hoje, enquanto ela está pregando a verdade, enquanto ela está falando a verdade, enquanto ela está agindo pela fé mesmo, né? Porque fé em Cristo, aí esse sal é bom. Mas depois que esse sal largou o Senhor, tornou-se quê? Insípido, para nada mais presta. Viu que tem muitos aí, ó, que é chamado de volta para voltar. E por que será que não consegue? Porque o Senhor não explica por que será que não consegue, não. Ele diz, né, pela palavra dele, que aquele que conseguir chamar de volta, fazer arrepender de novo, né? E ali fala de convertido. A situação não é fácil para chamar de volta. Tem uns que falam assim, meu irmão, vai cuidar da tua vida, que eu sei muito bem do que você está falando. É assim, não é? Você não está na igreja ainda? Eu estou dizendo ainda, tá? Então, se cuida lá. E é assim mesmo. Você vê que de desviado, eu estou falando desviado, tá? De desviado, o negócio é sério. Algum de vocês já quase foi espancado por desviado? Porque eu fui sem fazer nada. Viu? Por 2 vezes. Não apanhei porque o Senhor interferiu. E vai ver que aquele que me bateu também era desviado. Vai ver. Aquele que conseguiu tocar no meu rosto. Me deu um tapa mais tão forte, mas o Senhor me segurou. E o outro que se levantou para me dar um murro na minha cara. Não deu porque o Senhor mais uma vez, esse não acertou e nem bateu, porque ele só ergueu a mão. E se levantou para erguer a mão para me bater. E até hoje eu não sei nem qual foi a palavra que eu falei, diante do Senhor eu falo, tá? Até hoje eu não sei nem que palavra foi que eu falei, porque eu não estava nem conversando com o assunto, né? Porque eu nem sei que palavra eu falei, que ele pegou para ele, né? Então se pegou, certamente é para castigo. É assim, não é? Certamente. Porque até o dia de hoje, ele não voltou. E vocês poderão ver ele por aí, na maioria das vezes que eu vi ele, empurrando carroça de papelão, ou andando de bicicleta. Já dá para saber quem é. Amém? Então a gente sabe que para Deus, que naquele dia, Deus me livrou dele. Porque se ele me desse um murro, certamente ele me ia fazer um estrago, porque ele é fortinho. E conhecendo ele um pouco, a gente sabe disso. Vamos lá. Então aquele que for sal e ele se tornar insípido, ó, você vê que é se tornar insípido. Então isso está dizendo assim, ó, que qualquer um de nós está sujeito a se tornar um sal insípido. É nós que temos que vigiar. E vigiar mesmo. Um sal, se você deixar jogado, vai perdendo o uso, vai perdendo a validade. Não está usando, está ali aberto para o mundo,
Vamos lá. A palavra continua assim, ó. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Você vê que o Senhor não joga fora aquele que desvia-se do Senhor. O Senhor só está avisando aqui os que são sal puro hoje, para que tenha cuidado, para que não venha se tornar um sal sem sabor. Amém? Um sal sem sabor. Vocês não percebem que tem pessoas aí que compram sal, já que é um sal de grande qualidade? Eles escolhem, né, o tipo do sal que eles querem. Mas tem que ser um sal bom. E nós sabemos que aqui o Senhor está falando de um sal bom mesmo. Vamos lá. E tem isso, tá? Se você buscar, depois eu vou buscar, ver se eu acho, sobre sal, as suas qualidades. Porque com certeza tem. Hã? Tem um sal que é assim. Você bastante sal. Tá vendo? É isso mesmo. Tem sal que não é bom, não. Você vê que aqui, ó, se o sal for insípido, ou seja, é sal para cantar, mas não é, assim não é. Não é um sal bom, não. É um sal para pregar, mas não prega bem, não. Então é um sal insípido. Com o tempo, ele vai perdendo o sabor, a validade, e logo depois cai. Se cair e não conseguir voltar, para nada mais presta. Se o sal for insípido. Porque dá para, chamando nós de sal, nós sabemos assim, ó, que dá para nós melhorar o nosso conteúdo. Dá para a irmã Rose melhorar-se mais e mais. Dá para o irmão S melhorar mais e mais. Dá para o irmão Dalí, irmão Celi, dá para o irmão Raimundo. Não é verdade? Dá, é nós que temos que aprender isso assim, ó. Eu tenho que dar o melhor de mim para Deus. O melhor de mim. Eu quero cantar os melhores louvores para o Senhor, com todo o meu coração, com toda a minha vontade, com todas as minhas forças. Louvar somente ao Senhor. Eu quero ser um verdadeiro adorador desses que os olhos do Senhor buscam em toda a terra. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque tem muitos aí adoradores, é só de boca. Para agradar o mundo, buscar enganar-se a si mesmo. E na verdade diz o Senhor, sendo enganado. Né? Então você vê que nós temos que aprender isso. Olha lá. Olha só, o Senhor chamou nós de sal da terra. E mandou nós ter cuidado. Não é verdade? Mandou. Para que nós não venhamos a ser um sal sem sabor. Olha no 14. Que é a continuação. Falando com filhos. Não é com ímpio. Falando o Senhor Jesus com os filhos e com as filhas. Vós, sois a luz do mundo. Luz do mundo. A luz que alumia a esse mundo. Está chamando nós disso. Me responde aí, irmão Edson, segundo o teu conhecimento nessa hora. Vindo o Senhor Jesus Cristo agora, Ele acabou de nós fazermos conhecedores que nós somos a luz deste mundo. Se o Senhor vir, nós sobe. O que ficou? Aleluia. É isso aí, só ficou trevas, só escuridão. Então é sinal que o mundo também, assim que nós fomos tirados pelo Senhor, certamente o mundo se acabará. Como diz o Senhor, nos dias de Ló. Quando Ló foi retirado, desceu fogo do céu. Amém? É assim. Palavra bem clara, né, meu Celi? A qual ninguém pode contestar. Esses dias eu vi mais um que apareceu no YouTube, não sei quanto tempo faz, dizendo umas besteiras, que a Bíblia está cheia de contradições. Aí, né,
eu falei assim, ó. Eu ia falar assim, ó, mas é contradições, porque vocês que estão lendo aqui, vocês não podem entender. Né? Porque está escrito isso, mas, né? Os que estão do mundo podem entender a luz? Não pode. E são trevas, como nós também outrora éramos, né? Eles vão ler a Escritura, igual muitas vezes o Moisés pregou aqui. Eles vão ler a Escritura e não vão entender, vão saber o que leu, mas entendimento jamais. Agora, se vier para a luz, aí a própria luz clareia a vista deles, para que eles vejam e entendam. É assim, não é? Glória a Deus. Então nós temos que saber, não adianta nós brigar com ninguém, discutir com ninguém não, tratar mal ninguém não, porque isso é deles mesmo. Trevas não pode conhecer a luz. Amém? Mas se eles vierem para a luz, eles conhecerão a luz. E nós também. Nós que já é luz, hoje, né? Se nós retornar às trevas, quão trevas serão? É assim, não é? Mais do que aqueles que é treva, que são trevas. Por quê? Porque a gente era luz. Vamos lá. 14 ainda. Vós sois a luz do mundo. Luz, do mundo, hein? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Viu? E nós somos edificados. Vamos lá. 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. A luz, isso aí o Moisés falou ontem, ou foi de ontem, né? Não dá para se esconder. Nós temos que fazer as obras para que eles vejam mesmo nessas obras e glorifiquem o nome do Senhor. Por isso mesmo, também como o irmão Danilo pregou aqui hoje, né? A fé sem as obras é morta em si mesmo. Tem que ter fé e também tem obras. Ou seja, você acredita, irmão Danilo? Você acredita, irmão Rose? Então, vão e faça segundo as suas fé. Por mais difícil que seja. É isso que é fé. Olha o que eu acabei de falar. Por mais difícil que seja. Tem festa ali? Tenho, pastor. Então vá e faça. Não é assim? Vá e faça. Por quê? Porque a fé sem as obras é morta em si mesmo. Mas olha, é interessante. Por mais que a gente arruma uma desculpinha, a fé ela continua. Se você tem fé, a palavra ensina assim, ó: vá e faça segundo a sua fé. Interessante. Se eu tenho fé que vai dar certo, ou que pode dar certo, eu vou e faço. Ainda que eu tenha algum pouco de dúvida no meu coração. Mas se eu for e fazer, a minha pouca fé que eu tinha, com as obras que eu fiz, aquela pouca fé que eu tinha, ela cooperou para que isso acontecesse. É assim, não é? Por quê? Porque houve os feitos. Se o Moisés não tivesse fé, que ele, sem pagar para ninguém, faria a casa dele daquele jeito lá que está hoje lá, ele teria feito? Mas a fé que houve nele cooperou para isso. Até o piso, parede, ele fez. Parte elétrica ele fez, porque eu sou testemunho, que eu estava lá no dia. Lembra disso? Da parte elétrica? Que você estava quebrando a parede. Viu? Isso, olha lá. Então eu posso falar porque eu vi com os meus olhos que a fé cooperou para que você fizesse. E era parede difícil, né? Não foi assim? Até para quem tinha duas mãos, louvado seja o Senhor. E o irmão com a mão só, ele não fez milagre. Isso, ele não fez milagre. O milagre operou nele por causa da fé dele. Porque ele tinha fé e fez. Olha aí, tá vendo? 300 grandadas, né? É só para embutir, é isso mesmo. Então você vê, a fé nele, a fé que houve nele, cooperou para que ele fizesse.
E não mudou. É a mesma coisa hoje. Quem tiver 2 braços, se ele tiver fé e fazer, vai dar certo. Por quê? Porque a fé coopera. Aí nós vemos, ó, eu estou pregando aqui, não é porque eu sou muito conhecedor. É a fé que há em mim está cooperando para que eu pregue assim. Não é assim? Senão não faria. Lembrando que a palavra do Senhor fala para a gente assim, ó, que nós fazemos tais coisas, não é porque nós somos estudados, ou porque somos isso, ou porque somos aquilo. Não, a fé que há em nós, o Senhor Jesus Cristo, né, a fé nele, é Ele que ajuda nós para que nós venhamos a fazer a vontade dEle. Se o Senhor não fizer em nós a vontade dEle, nós estamos todos perdidos. Fazer a nossa vontade nós se perde. Mas fazer a vontade de Deus, a gente ganha a salvação mais ainda. Né? Vamos lá. 15. Nem se acende a candeia, ou a lamparina, né? E se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim somos nós hoje. E também os que ouvem de nós. Eles, dentro de uma casa, eles faziam o quê? Iluminava toda a casa.